A palestra já vai começar, mas antes eu faço um convite para você. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Boa palestra! Para começar, eu quero me apresentar. Eu sou João Rafael Torres, sou analista junguiano e tenho especializações em dependências, abusos e compulsões em psicossomática, mas tenho cada vez mais me dedicado ao estudo das relações, das dinâmicas relacionais. Então, assim, eu uso hoje a teoria junguiana para tentar colocar um pouco mais de luz, de esclarecimento para as relações e para as dinâmicas relacionais principalmente. Quero também agradecer o convite e a parceria da editora Paulus, da livraria Paulus, que me recebe aqui nessa manhã e que, muito generosos, abrem esse espaço para que a gente possa compartilhar conhecimentos de uma forma muito democrática, de uma forma muito generosa mesmo, e é um convite que sempre vai ser muito bem aceito. Para começar, eu trouxe aqui uma reflexão do Dr. José Ângelo Gaiarsa, um psiquiatra que acho que alguns de vocês conheceram, viram na televisão ou conhecem a obra dele. Ele fala que o amor é a certeza de estar experimentando a realidade como uma criação contínua. E essa frase ela vai ser uma frase muito significativa para todo esse encontro. Dr. Gaiarsa era uma pessoa muito especial. Eu tive o prazer de, em 2006, fazer uma entrevista com ele. E foi uma entrevista que me mobiliza até hoje por muitas das frases que ele trazia. Ele era um homem de frases muito impactantes, de frases polêmicas, né? E eu lembro que essa entrevista ela me marcou bastante porque ele falava muito mal do casamento. E ele falava ele disse que o casamento ele durava sempre o dobro do que ele deveria durar. E aí eu perguntei para ele, mas doutor, o senhor não está sendo muito pessimista? Ele perguntou que idade eu tinha 26 anos na época. Ele tinha mais de 80, né? E aí ele disse assim, você casou quantas vezes na sua vida? Eu disse, não, nenhuma. Ele disse, pois é, eu tive 5 casamentos, eu tenho 50 anos de experiência clínica, a maior parte das reclamações que eu escuto dentro do meu consultório vem das relações conjugais, e eu posso te falar com propriedade que os meus casamentos também duraram o dobro do que eles deveriam durar. E isso aconteceu por um motivo, por covardia. Porque a gente tem muito medo de como o fim de uma história pode... qual será o fim que vai ser dado para cada história de amor, para cada romance. Isso, eu guardo essas palavras até hoje, eu acho que essas palavras de alguma forma me mobilizaram também a criar essa palestra, né, a criar esse momento para conversar com vocês sobre esse tema. Apesar de a gente tacitamente saber de tudo isso, a gente insiste em casar, né? Apesar de todos nós sabermos que uma história ela tem um tempo para poder existir, nós ainda buscamos e acreditamos em vários motivos para um casamento. Nós temos aí 1000 motivos para poder casar. Para começar, a gente tem de entender que o casamento ele nada mais é do que um jogo de conveniências que muda o tempo todo. Nós já tivemos todos os tipos de casamento ao longo da história. Casamentos por interesse, casamentos determinados por famílias, casamentos interpretados como amor eterno, e a instituição do divórcio, que também muda a dinâmica dos casamentos. Essa questão, ela tem uma... É como se existisse uma força arquetípica que determinasse, a depender da época, a depender da cultura na qual as pessoas estão inseridas, uma predominância de um modelo relacional que vai, de alguma forma, ser copiado, vai ser invejado, que as pessoas, de alguma forma, elas vão
se afinar dentro dessa proposta e, a partir daquilo, elas vão encontrar naquele modelo de casamento um ideal de felicidade, de realização. No momento atual, nós podemos dizer que nós vivemos um modelo romântico ainda predominante, né? Mas um modelo romântico que já foi adulterado e que vem sendo, especialmente nessa época, adulterado. Nós ainda acreditamos num relacionamento baseado numa unicidade, né, no casamento para toda a vida. Nós também acreditamos num casamento que vai ser... Desculpa, eu falei o casamento para toda a vida como a eternidade, mas também como unicidade, de que nós teremos um casamento para a vida, né, de que quando temos um encontro inicial, aquele encontro é o encontro que vai durar, e também o ideal de completude, de que a partir do momento em que um casal se une, eles vão conseguir atingir um no outro essa completude, eles vão se integrar de uma forma tal que nos remete àquela ideia da alma gêmea, né? Da alma dividida em dois corpos e que quando se encontram esses corpos, essa alma pode ser vivenciada de uma forma completa. Isso vem mudado. Uma das principais formas, um dos principais veículos de mudança para esse pensamento tem sido a rapidez das relações de hoje, a fugacidade das relações de hoje, mas no fundo esse ideal ele ainda não se dissolveu, é tanto que se investe tanto em casamento. É um dos mercados mais lucrativos e é um dos mercados que tem mais demanda, continua sendo o casamento. E o que se busca de fato no casamento é eternizar uma felicidade que foi ou idealizada ou que foi experimentada dentro da convivência daquele casal, né? Sendo que, de fato, um casamento, como disse o Pascal Bruncker, um filósofo francês, casar é cavalgar um tigre. Né? No começo pode ser até interessante, mas depois, para conseguir descer, é muito difícil e muito arriscado. Esse conseguir descer é o que foi instituído lá no fim do século XVIII com a Revolução Francesa, e que foi chamado de divórcio. Até então, os casamentos eles vinham sendo interpretados como algo que deveria ser para toda a vida. O divórcio ele tem uma função muito importante de alento, né? Se não der certo, a gente tem uma alternativa. E, apesar desse alento, a grande intenção das pessoas continua sendo querer salvar o casamento. Apesar de existir um impulso, muitas vezes, principalmente nas relações mais jovens, de quando começam a surgir os problemas, as pessoas quererem escapar, mas, intrinsecamente, a ideia de salvar, ela continua sendo predominante quando duas pessoas resolvem se juntar, né? Por vários motivos que a gente vai ver aqui ao longo dessa manhã. Ainda se tem um fantasma em torno do divórcio, em torno da separação, que é a ideia do não dar certo, de sermos incapazes, de sermos fracassados para sustentar o amor, para sustentar a relação. E isso chega a ser cômico em alguns momentos, cômico para não ser trágico, né? Principalmente na prática clínica, quando nós vemos casais que se separam depois de 20 anos de relação, dizendo, poxa, mas não deu certo. Se a gente pensa num casamento que durou 20 anos e que não tenha dado certo, tem alguma coisa errada, né? É lógico que esse casamento deu certo. Ele só não correspondeu à expectativa daquele mito de eternidade. Mas ainda é um motivo muito que sensibiliza muito e que afeta muito as pessoas, o divórcio, muitas vezes por essa interpretação, que não é uma interpretação só da própria pessoa,
mas é uma interpretação também do entorno. As famílias pressionam, a sociedade pressiona, os amigos pressionam para que a relação tenha uma manutenção, apesar de esse entorno não saber exatamente o que está acontecendo dentro. Quero deixar claro aqui que eu não sou nem um defensor do divórcio, nem um salvador de casamentos. Eu entendo que as situações elas devem ser observadas de uma forma próxima, de uma forma muito particular, até porque o casamento ele tem uma função muito importante no desenvolvimento da nossa personalidade, na realização de quem nós somos. O casamento ele é um caminho para a transcendência também. A partir do casamento, nós vamos ter uma oportunidade de morte e de renascimento. Ele é uma das etapas da vida, ele é um dos ritos de passagem que nós podemos atravessar, onde nós podemos ter uma desconstrução de quem nós somos para uma reconstrução. E uma reconstrução que pode ser muito mais positiva, que pode ser muito mais interessante e que talvez sozinhos nós não conseguíssemos ter, né? Mas, por outro lado, o casamento ele exige de nós uma série de outras responsabilidades, ele vai definir novos papéis, ele vai trazer uma série de exigências que vão fazer com que não seja fácil. Não é simplesmente coabitar. São várias questões que estão ali atravessadas. O que muitas pessoas não pensam é nesse pacote todo, né? Quando você compra um casamento, você compra tudo isso. O que muitas pessoas ainda enxergam é que o casamento ele vai ter um propósito de salvação. É aquela imagem dos contos de fada, né? Do príncipe tirando a princesa que está trancafiada no castelo, e aí não é uma questão de sexismo, tá? Assim, tem muitos príncipes também que estão adormecidos esperando por princesas e querem tirá-los dali da situação da própria miséria, né? Das dificuldades da vida, das limitações que a vida impõe. Uma das grandes frustrações que o casamento traz é que as pessoas, naquele propósito que eu disse de eternizarem um momento positivo, de eternizarem um momento de felicidade, elas vão querer conciliar intensidade e duração. Não tem como entender que um casamento ele vai ser linear e ele vai ser como era na noite de núpcias ou na festa de casamento. Vão surgir outras demandas, vão surgir outras necessidades que vão fazer com que a variação de humores e a necessidade de dedicação vá oscilando, inclusive entre os agentes. Se você vive uma parceria, em alguns momentos você vai estar mais enfraquecido e o outro vai ser aquele que vai ajudar a sustentar e vice-versa, né? Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que dá. A vida vai trazer várias intercorrências, e essas intercorrências elas vão dialogar diretamente com a atuação desses agentes. O que se deveria prezar era uma proposta de uma parceria harmônica, né? Justamente de conseguir equalizar essas diferenças a partir de propósitos comuns. Se nós conseguimos manter o foco nisso, o casamento vai ser um casamento bem realizado, né? O Dr. Gaiarsa também coloca o casamento como um ato contínuo de criação, lembra daquela frase inicial. E isso vai ser comprometido pela certeza que nós temos um do outro, pela mesmice e pelo cansaço. Quanto maior a convivência, mais as pessoas vão tendo certeza sobre o outro, não é isso? Ah, você é desse jeito, sim. Eu já sei como fazer, porque eu sei que o jeito que você quer, que você não quer. A mesmice, a gente continuar se repetindo nas mesmas histórias, nas mesmas dinâmicas, a carruagem nunca muda, forçamos a carruagem, melhor dizendo,
para que ela nunca mude o passo, para que ela nunca mude o ritmo. E também o cansaço. A gente vai desistindo de olhar para o outro ao longo da relação. Essas coisas, elas são completamente contrárias àquilo que nós chamamos de criação, não é verdade? Como é que eu posso criar em cima de algo que eu já conheço, que eu já domino? A relação ela vai criando essa dinâmica muito atrelada, muito amarrada e muito repetitiva, e aí nós perdemos o prazer de desconhecer o outro, de olhar para o outro e entendê-lo de uma forma diferente como aquela que a gente via há 5 minutos. Tem um filme que eu gosto muito, que fala muito desses dramas das relações, é um filme já antigo chamado Closer. Lembram? Closer, mais perto, que é a dinâmica de 2 casais que se entrecruzam e que vale a pena sempre reassistir, porque a gente sempre se vê nele, né? Em algum momento a gente vai se enxergar nele. E tem uma fala já no final, quando a personagem da Natalie Portman vira para o cara, ele chega todo romântico para pedir ela em casamento, ela fala, não, mas eu não te amo mais. Mas como assim? Estava tudo bem até... Ela tem 5 minutos que eu não te amo mais. Né? É pensar que esse olhar para o outro e esse olhar de certeza para o outro acaba sendo sempre um peso, e é um peso para disfarçar, para tentar encobrir o medo. Eu sei como me relacionar com outros, ele sendo desse jeito. Se ele muda, e se eu olho para ele com um novo olhar, pode ser que eu perceba que ele mudou. E talvez eu não saiba mais como lidar com ele. Então, esse medo ele acaba sendo uma trava para a gente, né? O Nietzsche também fala, né, que o casamento é um diálogo, é um eterno diálogo. Se nós não conseguirmos estabelecer um diálogo com o outro, não tem por que manter essa relação ativa. E também a gente não consegue manter um diálogo ativo se esse diálogo não for interessante, não é verdade? Se a conversa de um não for uma conversa que vá seduzindo o outro a continuar conversando, a trocar argumentos, a questionar, não tem por que manter isso vivo. E nós temos uma mania complicada, que é de gastar tudo no começo, né? Então, assim, nos primeiros encontros nós usamos as melhores roupas, nós usamos as melhores conversas, nós levamos para os melhores lugares, e com o tempo é como se isso fosse perdendo a força, perdendo o vigor, e nós vamos transformando essa relação numa relação muito frouxa, numa relação sem muito vigor mesmo, sem uma vivacidade necessária, né? E aí isso faz com que a gente se questione se o casamento ele é uma promoção ou é uma morte do amor. O Gaiarsa também dizia que nós temos que cada fim de cada encontro deveria ser como se fosse o último. A gente devia se separar do ser amado como se fosse a última vez que nós fôssemos nos encontrar. E que dessa forma nós teríamos uma chance muito maior de fazer com que o próximo encontro fosse um encontro vivo, né? Não fosse um encontro banal, corriqueiro, cotidiano, não entrasse nessa mesmice. Uma outra coisa é que, a partir do casamento, nós também vamos ter um espaço muito grande para as idealizações de tudo aquilo que o outro pode vir a fazer por mim, de tudo aquilo que o outro, do papel que o outro vai ter dentro da minha vida. Nisso a gente entra em questões que são as questões inconscientes que mobilizam uma relação. Um casamento, ele tem de ser visto, antes de qualquer coisa, como uma relação compensatória. A nossa psique, dentro do olhar junguiano, o Jung dizia que a nossa psique ela vai trabalhar sempre de uma forma compensatória. Ela sempre vai tentar tirar um excesso de um lado para compensar uma falta do outro.
E a relação a dois é uma relação que faz isso muito bem. Eu aguardo muito pelo outro, para que ele faça por mim, e eu tento fazer muito por aquilo que o outro não consegue fazer. Não tem como a gente escapar muito disso, né? Mas quanto mais inconscientes nós estamos nesse processo, mais nós vamos ser fisgados por aquilo de negativo que esse processo traz. O inconsciente também, sempre que nós vamos tratar do inconsciente, nós vamos saber que ele vai aflorar sempre que aflora uma intimidade, uma convivência mais próxima. Existem dois conceitos que eu vou trazer para vocês de uma forma bem superficial, de uma forma mais só para o entendimento desse contexto, que são os conceitos de persona e sombra. A persona, o Jung define a persona como o papel social que nós vamos assumir diante do outro. É a máscara. Ele tirou esse termo das máscaras do teatro antigo, né, onde as personagens eram definidas já de uma forma pré-estabelecida e onde o ator ficava defendido. Ele estava usando uma máscara, então as pessoas não iam associar ao rosto dele o comportamento daquele ator. O tempo todo, aqui quem está falando com vocês é uma persona. Né? Eu não sou essa pessoa 24 horas por dia, graças a Deus, assim como vocês também são personas diante de mim nesse momento. O olhar de curiosidade ou de questionamento que vocês fazem agora também são constituídos por uma persona. Numa relação, existe também uma persona. Quando uma pessoa conhece a outra, ela não vai apresentar o cartão de visita com todos os defeitos, não é verdade? Ela vai tentar trazer o melhor de si, ela vai usar a melhor roupa, a melhor roupagem para poder se apresentar. Isso dura? Isso vai ser desgastado na medida em que a intimidade chega. A intimidade vai fazendo com que essa persona ela vai ficando transparente e nós vamos conseguindo cada vez mais enxergar o rosto do outro por trás dessa persona. Um rosto que muitas vezes traz feridas, né? Um rosto que vai trazer uma história e uma história que nem sempre é uma história bem resolvida, bem assimilada. Vai trazer conteúdos que muitas vezes precisaram ficar empurrados lá embaixo, guardados, muito bem guardados lá embaixo. Esse lugar lá de baixo é o que a gente pode chamar de sombra. Ela é o porão da nossa casa. É o lugar onde nós vamos guardar tudo aquilo que não teve mais valia, não é assim? A gente vai guardando os cacarecos lá embaixo. Mas também tudo aquilo que é difícil demais, doloroso demais, complicado demais, vai sendo guardado por ali. A sombra também tem um potencial só a título de conhecimento daquilo que potencialmente podemos desenvolver, né? Mas essa sombra que eu trato aqui especificamente, ela vai trazer muito desses conteúdos que são os conteúdos negados, reprimidos, que não puderam se desenvolver positivamente ou que não puderam ser assimilados positivamente na consciência. Então, nessa convivência mais próxima, mais íntima, esse inconsciente vem à tona, ele meio que passa na frente da persona. E isso vai fazer com que todas as minhas mazelas, elas fiquem mais claras nesse convívio com o outro. Inclusive, ela vai casar muito bem com as mazelas do outro. Nós não nos unimos, como muitas vezes acreditamos, por aquilo que há de bom. Muitas vezes o que se engancha para a formação de um casal é o mal-estar que cada um carrega, né? É como se um tivesse a tomada e o outro tivesse o interruptor. E eles conseguissem se conectar naquilo que nós chamamos de neuroses complementares. Ou seja, um que, por exemplo, esse exemplo é o meu exemplo de sempre, porque a minha linha de pesquisa é no masoquismo, né? Então, um que manda e um que obedece.
se os dois mandassem, 2 carneiros com chifre não vão beber água na mesma cumbuca, né? Então, um tem que estar disposto a ceder para que o outro possa se impor. Essa neurose complementar é o que vai conduzir a maior parte das relações. E graças a Deus por sermos neuróticos, né? Porque não tem muita escapatória. Melhor ser neurótico do que ser psicótico, então vamos caminhar pelo caminho da neurose, né? Pelo caminho das dificuldades de assumir uma alma inteira, né? Pelos desafios que o ego tem de assumir uma alma inteira e que muitas vezes fazem com que a gente fique enganchado. Sabe disso, enganchado? Os um pouco mais velhos vão saber, né? Os mais novos talvez não saibam como era isso, que a música ficava pulando no mesmo lugar. A neurose muitas vezes funciona desse jeito, né? A gente vai ficando fixado na mesma temática e essa temática quase sempre corresponde de uma forma complementar à temática do outro, né? Nessa dinâmica toda, tudo que surge como uma novidade vai surgir como uma ameaça também, né? Se eu olho para o outro e vejo que ele está melhorando, por exemplo, da neurose dele, isso pode ser muito arriscado. Às vezes eu posso dar até uma pitadinha para que ele continue preso naquilo que ele fazia, naquilo que ele era antes. Só que esse processo ele é um processo que a gente não consegue deter também, né? Por mais que se tenha uma expectativa disso, isso não está sob o nosso controle de uma forma direta, graças a Deus também, né? Que nós mudamos, as situações nos mudam, o nosso olhar muda, e por isso que muitas vezes a terapia e nós terapeutas somos interpretados como os grandes vilões do casamento. Porque nós vamos colocar a pessoa diante de outras questões dela própria, que vão fazer com que ela amplie a capacidade de reflexão sobre si mesma, e às vezes essas neuroses elas vão mudando, né? Elas deixam de ser umas. Imagina só se deixar de ser aquela que me vinculou com o outro. Se eu passar a ser um outro neurótico, né? Um neurótico de uma outra coisa, qual que será a função desse casamento? Então, muitas vezes nós ganhamos esse estigma, e também não é à toa que, pelo menos no meu consultório, a predominância feminina é real. De muitos colegas com quem converso também, né? As mulheres procuram mais terapia e, coincidentemente, as mulheres também são as que se separam. Um homem pedir para se separar é uma coisa muito difícil. A situação tem que estar feia mesmo, né? Assim, nós somos talvez mais acomodados, não sei, mas com certeza a gente tem uma simplicidade maior no trato com as emoções. As mulheres têm uma facilidade de acessar a emoção porque elas foram educadas para isso, né? A educação masculina é uma educação que vai tirando a sensibilidade para as emoções. O olhar para que a gente possa observar a nossa emoção e refletir sobre ela. As mulheres, como elas têm uma facilidade maior para isso, elas tendem a se impactar mais com as emoções, mas elas também tendem a se libertar com mais facilidade das questões que são questões mais difíceis, mais dolorosas, como, por exemplo, um casamento opressivo, uma situação mais perniciosa dentro de uma relação. Dessa forma, nesse imbróglio todo dessa neurose complementar, a proposta do casamento, que lá atrás era de eternizar um momento de felicidade, ela vai virando um acordo tácito para a infelicidade. Nós vamos ficando calados dentro daquilo que há de ruim, nós vamos suportando aquilo que há de ruim, e aquilo tende a fermentar dentro de nós. E muitas vezes o que se fala mal do término do casamento é resultado simplesmente de como o casamento foi conduzido. A gente tem de pensar que o sucesso e o término, eles são proporcionais. O sucesso do casamento e o sucesso no término do casamento, eles são proporcionais. O investimento que a gente tem de fazer para encerrar bem uma relação é o investimento que a gente tem
para fazer para que uma relação seja bem sucedida. Eu trouxe aqui umas palavras do James Hollis falando sobre a ligação do inconsciente com o casamento, tá? Ele diz que a verdade a respeito dos relacionamentos íntimos é que eles nunca podem ser melhores que o nosso relacionamento com nós mesmos. A maneira como nos relacionamos com nós mesmos determina não só a escolha do outro, como também a qualidade do relacionamento. Com efeito, todo relacionamento íntimo revela tacitamente quem éramos quando tudo começou. Por conseguinte, todos os relacionamentos são indicativos do estado da nossa vida interior e nenhum relacionamento pode ser melhor do que o nosso relacionamento com o nosso próprio inconsciente. E aí, então, o título da palestra era uma pegadinha para vocês, né? Assim, eu não vou ensinar como terminar bem um casamento, mas eu vou mostrar aqui situações e dinâmicas que nos mostram como o relacionamento em si pode ser doentio, o que vai ocasionar num término também doentio. Nós temos aí nós a desatar dentro de uma relação, e eu vou explicitar aqui alguns pontos sensíveis que foram elencados pelo psiquiatra francês Jacques Salomé no livro A Incomunicação do Amor. O Jacques é uma figura interessante para quem pesquisa isso, ele traz um olhar bem bacana principalmente sobre essa relação da comunicação dentro das relações e de como isso acaba gerando uma série de problemáticas, tá? Ele elencou aqui 15 aspectos que acabam sendo prejudiciais dentro de uma relação. O primeiro deles é o diálogo interno. A gente vive um medo de recusa, a gente vive um medo do julgamento, de rejeição, de desvalorização e de medo do dano que se pode causar no outro. Aí o que a gente faz com tudo isso? Cala. Para que eu não possa atingir essa relação de uma forma negativa, eu prefiro manter o silêncio. E aí como é que a gente resolve um desentendimento? Se entendendo, né? E como é que a gente se resolve em silêncio? Como é que a gente consegue se entender em silêncio? Fica muito mais difícil, né? O que muitas vezes o diálogo interno vai promover é uma manutenção daqueles papéis que eu disse lá no começo. Os papéis que cada um assume dentro dessa relação. Cada agente, ele vai ficar defendendo esse papel e assim ele vai evitar a tal da mudança que vai gerar o fim. Nisso também entra um aspecto muito negativo, que são as brigas não brigadas. As pessoas elas têm um problema com briga, né? Elas acham que brigar é um negócio ruim. E será que de fato tem uma solução diferente quando a gente tem esse desentendimento? A não ser discutir, a não ser... Essas brigas não brigadas, elas vão virar outras coisas, né? Elas vão virar agressões infraverbais, né? Aquilo que eu digo de um jeito para dizer de outro, o subentendido. Ou eles também vão virar agressões não verbais. São aquelas formas que eu vou criar para punir o outro, diante daquilo que eu queria ter dito, mas não disse. Daquilo que eu queria ter defendido, daquilo que eu queria ter encaminhado, mas que no meu silêncio eu imaginei que o outro interpretaria mal e aí eu resolvi ficar quieto, né? Próximo ponto é a pobreza no diálogo. Tudo bem, aí a gente não fica em silêncio, mas resolve falar. Só que essa fala é uma fala que vai perdendo cada vez mais uma espontaneidade. Eu não vou mais falar exatamente aquilo que eu acho que eu deveria. Eu vou medir as palavras como forma também de evitar aquilo tudo que eu disse no momento anterior, né? A rejeição, o desentendimento,
o dano. Eu vou tentar dissimular essa minha fala de uma forma que não vai suprir a necessidade daquilo que ela de fato poderia atender, né? Uma outra coisa na pobreza do diálogo no casamento é que nós vamos tendo uma dificuldade grande para trazer novos temas. Os casais eles vão falando cada vez mais sobre a mesma coisa, e aí naturalmente eles vão falando cada vez menos, né? Porque chega uma hora que esgota o assunto. Não tem mais muito para onde ir. E esse novo tema, vocês vão ver que o pano de fundo circular é a ideia da criação, não é isso? Se eu trago um novo tema, eu estou trazendo uma possibilidade de criação dentro dessa relação. Beleza. Seria a estratégia amorosa, né? Mas não. Criar pode trazer mudança e a mudança pode ser prejudicial, então eu vou guardando, né? Uma outra coisa nessa pobreza de diálogo é que na medida em que ele vai minguando, eu vou acreditando cada vez mais no pressuposto. Ah, mas eu achei que você acharia isso. Eu achei que você faria dessa forma, né? E o pressuposto, ele é ótimo. Para dar problema, ele é uma maravilha, né? Porque, assim, eu querer achar o que o outro acha, gente, se a gente mal acha o que a gente mesmo acha, né? Se a gente tem uma dificuldade grande para poder chegar no nosso entendimento, do nosso querer, do que a gente acredita e tal, imagina querer passear na cabeça do outro. A chance de dar um problema é grande, né? O próximo ponto são as projeções, as injunções dos sentimentos. Esse é um temão, né? Um tema que nós, na psicologia analítica, observamos muito de perto, porque o Jung diz que a projeção ela é uma forma de expressão que nós temos para o inconsciente que está ativado. Para os temas que estão ativados no nosso inconsciente, vamos lá, distinção de consciente e inconsciente. Consciência é aquele órgão que determina, que verifica, que interpreta, que identifica o que eu vejo, o que eu sei, o que eu acho, o que eu sinto, o que eu imagino, né? É o eu. E um eu que a gente consegue ter uma identificação. O inconsciente é tudo que foge disso. Então existem vários temas que não necessariamente passam pela minha consciência, mas que pertencem a mim, né? Eu não preciso ter ido no Egito para saber que o Egito existe. E muitas vezes o que acontece no Egito pode trazer uma repercussão na minha vida hoje. Então o inconsciente, muitas vezes, ele vai ter forças que vão, de alguma forma, pressionar, que eles vão modificar o cenário da consciência, né? E a consciência, o ego, que é o gestor da consciência, ele vai ter que aprender a se virar com isso. É por isso que a gente se chateia, porque a vida não se comporta exatamente do jeito que gostaríamos, ela se comporta do jeito que ela tem para se comportar, né? Esse inconsciente, alguns temas desse inconsciente estão sempre ativados dentro de nós, a depender da história de cada um. A projeção ela vai vir como uma forma de expressão disso. É como se eu enxergasse em você aquilo que eu não consigo enxergar em mim, mas que é meu. Então esse conteúdo vai estar projetado sobre você e dessa forma eu vou entrar em contato com aquilo, né? A finalidade disso tudo é entrar em contato com esses conteúdos, é fazer com que a nossa alma se realize da forma mais plena. Então, tudo aquilo que é meu, mas que o eu, né, que a consciência não tem, não consegue deter e se apropriar daquilo, a psique ela vai gerar estratégias para nos colocar em contato novamente com essa situação, para que ela possa se realizar. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, que é o que o Jung chamou de processo de individuação. Mais na frente a gente se aproxima mais um pouco desse conceito, tá? Na projeção, uma forma fácil da gente entender a projeção é o mal e o diabólico em nós.
o mal como aquilo que eu nego e o diabólico como algo que me coloca em confronto. Diabolos é partir, é colocar, é cindir, né? Sempre que a gente pensa nos conteúdos sombrios, por exemplo, a sombra ela está muito associada, né, ao diabólico, ao demônio, ao próprio diabo, né? A imagem mítica do diabo é a imagem da sombra, daquilo que é negado, daquilo que não pode ter expressão, daquilo que conduz para o caminho que não é o correto definido por quem? Né? O correto definido por essa consciência. Então, assim, quando a gente vive a projeção, muitas vezes o que nós estamos fazendo é um enfrentamento desses conteúdos. De tudo aquilo que de alguma forma está dissociado dentro de mim, que eu não consegui assimilar de uma forma positiva. Por isso que a gente se incomoda com o outro, né? Por isso que na relação a gente se incomoda com o outro. O que nos incomoda no outro, muito provavelmente é um tema que dentro de mim não está bem resolvido, né? Nisso, a projeção ela vai servir para sanar esse mal, uma vez que ela ajuda a me colocar dentro desse olhar, né, de aproximação com todos esses conteúdos. Na projeção, nós vamos ter também uma via natural de realização do si mesmo, aquilo que eu disse antes, né? Nós vamos conseguir, projetando, eu vou conseguir acessar um conteúdo que é meu, mas que eu não tenho um pleno domínio na consciência. É a melhor maneira? Não, é a maneira mais natural, espontânea. A gente projeta o tempo todo. E a gente projeta o tempo todo com essa finalidade. Existem alternativas para isso? Claro, existe. A reflexão, por exemplo, é uma forma que eu tenho de tentar evitar a projeção, né? Eu vou tentar entender e reconhecer aquilo em mim, e não mais fora e no outro. Isso vai ter um acesso direto, não só às questões sombrias, né? É isso que está negado ou dissociado dentro de mim, como também com o nosso inconsciente mais profundo, que é um conceito bem amplo, que eu não vou explorar, chamado ânimos e ânima, que é a cisígia, né? O nosso oposto complementar que nos habita. O Jung diz que ânimos e ânima, que do latim vem do alma e espírito, né? É como se fosse o acesso que eu tenho à minha alma. E que na relação a dois, essas projeções de ânimos e ânima é que vão deixar essa relação mais... É o que dá uma liga mais profunda para essas relações, né? Então, projetamos também para acessar a nossa alma. Uma outra coisa é que a projeção, dessa forma, ela faz uma integração entre os opostos, né? Ela faz com que aquilo que, de alguma forma, não está polarizado na consciência, a consciência ela vai eleger os temas com os quais ela tem mais identidade, né? Ela vai se familiarizar com esses temas e ela vai, de alguma forma, promover sempre mais disso. Só que dentro de nós vai existir o oposto disso, que também merece, que também precisa ser frutificado. Então, sempre que a gente pensa na projeção, eu vou ter uma chance de conciliar, de fazer esse casamento interno entre aspectos da consciência e do inconsciente, tá? O James Hollis, ele tem um conceito bacana em torno das projeções na relação, que é o conceito do outro íntimo. Ele vai dizer que quando nós estabelecemos uma relação com uma outra pessoa, nós vamos colocar nessa pessoa, é como se essa pessoa ela fosse um vaso prioritário onde eu vou depositar as minhas projeções, né? Então, fica mais vulnerável a essas projeções. Nisso, os papéis, muitas vezes, eles vão se tornando papéis muito polarizados.
Eu sou o que faz de um jeito, o outro é o que faz de outro jeito, né? Eu atendo essa expectativa, o outro atende essa expectativa. Essa polarização, quanto mais polarizada for essa relação, mais inconsciente também ela é. Por quê? Porque é sinal de que a gente está projetando mais, né? Eu não consigo fazer aquilo também. Aquilo vira uma atribuição do outro. Essa ideia do outro íntimo é uma ideia assim muito... A gente experimenta tudo a partir desse outro íntimo. Os melhores e os piores afetos, né? E a gente consegue fazer essa oscilação justamente para poder acessar todos esses afetos em si, né? A projeção também na relação, ela tem uma função importante que é a função de reparação ou de suplementação das projeções parentais, das dinâmicas parentais, que é aquilo que eu vivi com meu pai e com a minha mãe. Eu fiz uma palestra aqui, que está disponível no YouTube, sobre o risco de nos casarmos com os nossos pais, né? Especificamente sobre esse tema, ampliando esse tema, transformando isso numa palestra. Se esse outro ele é uma figura tão permeável para as minhas projeções, ele vai ser um ótimo médium para que eu possa resolver as minhas questões de pai e de mãe, né? Eu vou enxergar o outro como pai, eu vou enxergar o outro como mãe, eu vou querer ser mãe do outro, eu vou querer ser pai do outro, como uma forma de conciliação, como uma forma de apaziguamento, muitas vezes, e até mesmo de suplementação daquilo que eu não tive, daquilo que foi insuficiente dentro de mim. Eu vou enxergar e vou projetar no outro, aproveitando essa oportunidade, né? Só que aí a gente esquece que fazemos tudo isso daqui para lá, mas também recebemos isso de lá para cá. Então, do mesmo jeito que eu vou fazer todas essas projeções sobre o outro, eu também vou ser o outro íntimo, né? O vaso prioritário do outro para acolher as projeções dele. Essa é a parte que a gente não gosta, né? Que são as exigências e atribuições que a relação acaba imputando sobre nós e que a gente não queria pagar esse preço, tá? O próximo ponto é o sentimento de desvalorização, né? A próxima ferida aí das relações. Muitas vezes a gente coloca-se num lugar, obriga-se a dar satisfação para o outro. Só que para fazer isso, muitas vezes eu tenho que passar por cima de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu quero, do que eu acredito. Essa abnegação, ela é uma abnegação muito silenciosa e que muitas vezes ela vai tentar preencher um vazio a partir da saciedade da carência do outro. É como se, vivendo desse jeito, eu tenho a certeza de que não vou ser abandonado, de que essa relação não vai se desfazer. O medo que se estabelece dentro dessa história é o medo da decepção, o medo da cólera ou o medo do silêncio do outro. Eu não quero sair de cena e aí então eu não posso decepcionar, eu não posso despertar raiva no outro e eu também não posso ter dele uma indiferença. Então, eu acabo cedendo e assumindo esse papel de desvalorização, né, que muitas vezes vai surgir como um mal-estar oculto. A pessoa não está lá identificada com esse papel de capacho, né, mas aí ela está ali o tempo todo se submetendo para que o outro, de alguma forma, faça, determine o melhor. E, naturalmente, isso vai virar um componente sombrio dentro de nós, né? Isso vai aguçar algum dos nossos demônios internos, que mais cedo ou mais tarde vai buscar alguma vingancinha para poder cobrar esse tributo.
E tem uma outra coisa que é importante também dentro desse aspecto, é que as sujeições às quais nós nos disponibilizamos a partir do sentimento de desvalorização não são sempre bem aceitas pelo outro, não, né? Ele entende, inconscientemente que seja, mas ele entende que não era de fato o que a gente gostaria de oferecer, o que a gente gostaria de fazer naquele momento. Então, esse movimento ele não se torna um movimento legítimo, né? A gente não consegue atingir o objetivo de fazer com que o outro fique calminho e tranquilo e satisfeito. Isso naturalmente traz uma insatisfação, tá? Próximo ponto é a confusão do nós com o eu mais outro. Era assim, era para que a gente acredita, né, que dois fazem um, sendo que na verdade era para que o casamento fizesse dois, né, para que a gente pudesse se melhorar individualmente a partir da relação. Esse é um ponto talvez crucial dentro dos problemas conjugais. As pessoas elas abrem espaço para a individualidade e elas entendem que ser um casal vale mais do que ser dois indivíduos que se relacionam. Elas vão buscando uma estratégia de apaziguar a situação. É como se elas fizessem ali um acordo tácito, né, diante das conveniências, onde a minha individualidade pode ser agressiva, pode ser ofensiva a outro. Isso aos poucos, vai dissolvendo a identidade de cada um dentro da relação. A gente não sabe mais o que é nosso. E essa é uma das principais queixas na hora das separações. É um dos motivos, inclusive, que faz com que as pessoas adiem muito a separação. Como é que ela vai ser depois disso? Ela não sabe mais do que ela gosta, ela não sabe mais de onde ela veio, o que é importante para ela, quais são os talentos dela. Está tudo muito tão referenciado no casal, na imagem do casal, que fica difícil mesmo conseguir se enxergar como indivíduo. E essa confusão aí, ela também é um reflexo dessa possessividade que muitas vezes a gente assume na relação com o outro. Eu me misturo no outro, mas também eu tiro a identidade do outro. Entende? É uma forma que nós temos de tolir aquilo que faz com que o outro possa vivenciar a própria história na qual fazemos parte. Nós não somos a história do outro. O próximo ponto é a não escuta ou o diálogo impossível. Na hora de conversar, a conversa não vira uma conversa, ela vira um duplo monólogo, onde as pessoas desabafam. Ou seja, elas falam, mas elas não importam muito bem como aquilo está sendo escutado, se está sendo escutado. E elas vão vivendo meio que um transe ali, hipnótico, né? As brigas, casal que briga muito, mas que tem esse tipo de briga, eles quase têm uma sensação de saciedade depois da briga, né? Assim. É tanto que muitas vezes, se de dia a gente briga, de noite a gente se ama, muitas vezes é isso. As pessoas elas vão se alimentando dessa dinâmica sem perceber que as palavras, elas muitas vezes atingem diretamente a ferida do outro. Elas vão atingir diretamente aqueles pontos de vulnerabilidade e também as carências do outro. A gente fala a palavra certa para poder estourar a bolha do outro. Sem muitas vezes nem se dar conta disso. Tem uma coisa que essa desmedida das palavras, né, ela sempre vai ter uma repercussão muito grande posterior. A briga em si, ela não vai ter resultado nenhum, ela não vai ter função nenhuma. Mas aquilo muito provavelmente vai adensar uma mágoa, uma raiva dentro do outro. Nesse tipo de diálogo, geralmente o que predomina é a ameaça ou a acusação na hora de tratar
as nossas insatisfações, né? As vozes são vozes muito ferozes diante do outro. E muitas vezes essa ira, né, ela é resultado de outras tentativas de diálogo anteriores que também foram frustradas. Então, é como se naquele dia você não me ouviu, hoje você vai ter que me ouvir, né? E isso vai fazendo com que a relação ela vá ficando uma relação cada vez mais tóxica e sem que esse diálogo balize novas possibilidades. Então, não se tem uma discussão para chegar a um novo lugar. As discussões elas vão sempre ser cíclicas, assim, porque sua mãe fez isso, porque você só dá atenção ao trabalho, sabe? E fica repetitivo, fica exaustivo. O próximo ponto é que muitas vezes as demandas e os questionamentos, eles não correspondem ao que de fato a gente quer dizer. Então, a gente já pergunta dando a impressão para a resposta, né? A gente traz respostas induzidas, acusações indiretas, perguntas que são fechadas, que não dão a oportunidade para que o outro possa se desenvolver, possa buscar argumentos dentro de si, ou então autorreflexões que, de fato, o que elas fazem é calar o outro, né? Eu vou tentar dizer uma coisa, mas que a minha intenção maior é fazer com que eu saia com a razão dessa discussão, né? Os argumentos muitas vezes são reducionistas ou generalistas. Ou a gente vai tentar solucionar um grande problema dando uma frase muito curta e muito taxativa, ou então a gente vai pegar uma situação pontual e trazer para uma generalização grande daquilo que nem sempre tem a importância que deveria ter. Um outro ponto são o deslocamento das comunicações. Às vezes a gente comunica uma coisa disfarçadamente, usa perguntas e respostas que não nos falam sobre o assunto que deveríamos de fato falar. É uma intencionalidade que vai se desviando e é uma estratégia também de manipulação do outro. E que muitas vezes vai ocasionar uma raiva muito grande no outro, né? Porque é o dizer uma coisa querendo dizer outra, que vai fazendo com que o outro se sinta, antes de qualquer coisa, ele vai se sentir meio idiota, né? Assim, subestimar a capacidade de interpretação do outro. E também encontrar uma estratégia que é uma estratégia que abre novamente espaço para o mal-entendido. Eu começo a entender de uma forma que não era exatamente a intenção de quem queria transmitir. Adiante. Próximo passo, esse é um passo muito significativo também, que é o descompasso nas expectativas e nos sentimentos. Não dá para acharmos que porque se forma um casal, que as pessoas vão pensar da mesma forma, vão sentir da mesma forma, vão entender da mesma forma. A vida de cada um, ela é composta por uma série de fatores, e esses fatores eles vão trazer naturalmente descompassos. Esses descompassos eles podem ser de ritmo ou de tempo, né? Em ritmo, a gente pode pensar como cada um convive com as próprias demandas e com as próprias possibilidades. Então, algumas pessoas são mais rápidas para lidar com determinadas coisas, outras são mais lentas para lidar com certas coisas. Isso em tudo, né? Isso na forma como se dedica ao trabalho, por exemplo. Alguns podem ter muito mais afinco, podem ter uma força muito maior, uma prioridade, né? Eleger isso como algo mais, como uma prioridade, fazer com que essa energia seja canalizada para esse lado, e outro não. E também tem um descompasso aí no tempo. Tem pessoas que evoluem mais do que outras, em alguns aspectos.
e enquanto as outras ficam para trás. É claro que um casamento, a intenção, né, a boa intenção, da qual o inferno está cheio, é de a gente tentar, de alguma forma, conciliar para gerar novamente um compasso, para que um possa esperar pelo outro. Mas e quando o outro não faz nenhum movimento? Qual é o limite de espera? Até que ponto o crescimento de um tem de ser embargado pela letargia do outro? Nem sempre a gente vai conseguir chamar, trazer para perto. Ou, me colocando aqui, né, do outro lado, nem sempre eu vou conseguir de fato acompanhar o outro. E aí também não é justo que eu exija que ele fique esperando para que a minha vida possa seguir, né? Esse é um ponto muito importante nos processos de separação. Muitas vezes as pessoas elas até queriam, né? Elas têm de fato uma afetuosidade grande, um amor real, mas que faz com que elas, até por amor, prefiram a separação, para que um possa viver a própria história e o outro possa seguir adiante. Uma forma que a gente tem de olhar, de identificar esse descompasso é o sempre e o nunca. Sempre que isso é colocado como um argumento, né? Ah, mas você sempre fez assim. Ah, mas você nunca fez desse jeito. Esses argumentos, quase sempre, eles vão estar associados a esse descompasso. O próximo ponto é a cegueira, surdez e seletividade na troca e na escuta. É o que vovó chamava de ouvido de mercador. Quando você está elogiando a mercadoria dele, ele fala, não, tá bom mesmo, né? O preço é esse e tal. Quando você está falando que a maçã está estragada, ele não escuta, tá? Essa evitação, né, é uma forma que eu tenho de conter também uma indisposição. É de eu não ouvir, de eu não perceber, porque se eu ouvir ou se eu perceber, eu vou ter que me ocupar com a mudança. Se eu vejo que a situação não está funcionando do jeito como eu gostaria, eu vou ter que, de alguma forma, parar para ajeitar, né, acomodar novamente as coisas, e isso pode ser perigoso. Uma forma que a gente tem de lidar positivamente com isso é saber conferir a comunicação. É não deixar o outro se fazer de sonso, né? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Né? Vamos ver se você entendeu mesmo. E às vezes isso vira até um jogo meio cômico, até meio perverso, mas que se faz necessário. Se o outro ele tem uma atitude muito evasiva, de alguma forma a gente tem que chamar a uma responsabilidade. É uma forma que a gente tem de nos chamarmos a uma responsabilidade mútua dentro do casamento. Um próximo ponto, já estão acabando, calma. É o ressentimento. Esse é o livro caixa, né? A contabilidade secreta dos casais. Então, na hora que começa uma discussão, a gente pega o livro caixa, tira a poeira, abre e fala, não, mas olha só. Dia 14 de fevereiro de 2007, eu fiz isso por você ou você deixou de fazer isso por mim. A gente tende a acreditar que ressentimento salva de alguma coisa. Né? Eu trazer o passado para cá vai resolver a situação que a gente está vivendo aqui hoje. Muito provavelmente aquele passado ele não está bem resolvido, né? Então a gente vai estar acumulando um problema sobre o outro, não vai ter muito. E ressentimento é a gente voltar para aquele lugar, né? É voltar a sentir tudo o que se sentiu naquela época. Então eu estou vivendo um desconforto hoje, se eu evoco o ressentimento, eu vou acumular não só o desconforto afetivo que eu estou vivendo nessa situação, como eu vou endossar usando aquele sentimento de trás.
Vai dar certo, gente? Não vai dar certo, né? É pensar que rancor vem de ranço. Rancor e ranço fazem parte da mesma origem etimológica, né? Quando a gente pensa numa coisa que está bolorenta, rancenta, estragada, não dá para esperar que dali saia uma solução, né, muito positiva, não vai vir perfume dali. Essa contrariedade de expectativas e decepções e negligências também, né, que são reclamadas nesses momentos, eles fazem com que a gente fique ancorado demais no passado. E se a gente está preso no passado, como é que a gente vai ter algo novo? Como é que a gente vai ter uma atitude amorosa se amar é um ato de criação? Fica comprometido. Um outro ponto que é a agressividade indireta. A gente não pode bater, né? A gente não pode gritar, a gente não pode xingar, que seria uma agressividade direta. Né? Até porque se fizermos tudo isso, a situação ela pode ser muito mais desestruturante, ela pode ser definitiva, ela pode exigir de nós uma atitude. Então a gente faz o quê? Camufla. Sopra um glitter por cima, né, da agressividade e transforma ela numa coisa potencialmente muito mais nociva. Se eu não... É claro, não, gente, eu não estou estimulando ninguém a bater em ninguém, né? Mas assim, agressividade indireta é a gente não saber, não fazer o bom uso da agressividade. A agressividade é importante para a sobrevivência. A agressividade não significa ter de contundir o outro de uma forma violenta, nem com palavras, nem com gestos, nem com atitudes. Mas é a gente saber demonstrar a nossa insatisfação para dali a gente conseguir promover algum tipo de mudança. Se eu não sinalizo o meu mal-estar, se eu não sinalizo o meu desconforto, e essa sinalização é um ato de agressividade também, né? Eu pegar essa energia e colocar de uma forma ativa, como é que eu posso querer que a coisa se transforme? Aí o que é que vai acontecer? A gente vai começar a maldizer a grade que nos protege. A gente vai pegar e vai começar a falar mal do casamento, a gente vai começar a falar mal do outro, a gente vai começar a ter atitudes que são atitudes de boicote ou de escárnio diante do problema, do sofrimento do outro. Sendo que no fundo, a gente também não quer acabar o casamento. Então a gente ataca o casamento e quer ser protegido por ele. É um negócio, né, meio paradoxal aí que acaba sendo fruto dessa agressividade. Muitas vezes a gente vai ver essa agressividade manifesta em confrontos por temas que não têm significado nenhum. São as brigas que a gente escuta no consultório, que assim, a gente teve uma briga enorme quarta-feira. Por quê? O que foi que aconteceu? Sabe que eu nem lembro, mas eu sei que na briga ele falou isso, aquilo, outro. O tema em si não vai fazer diferença nenhuma. Ele só vai ser o vetor que eu vou ter para poder, de alguma forma, aplicar, vivenciar essa agressividade, né? E essa é a forma que eu tenho de cobrar do outro o tributo pela minha infelicidade. Eu não estou me sentindo bem dentro dessa relação, essa relação não está me contemplando da forma como eu gostaria, ou como eu acredito que deveria estar sendo contemplado, e eu vou usar desse estratagema para poder cobrar dele, eu não estou feliz, você também não vai ser. Eu não estou satisfeito, então também você não vai ter a paz e o sossego que você deveria ter. Muitas vezes essa agressividade também vai se expressar de uma forma, ela vai se expressar conscientemente, né, assim, mas ela também vai se expressar inconscientemente a partir do ato falho, aquele conceito que tio Freud nos deu, né, eu não queria ter dito, mas eu disse. Não gosto de pessoas que usam bolsa caramelo. Não, mas de você eu gosto. Né? O ato falho é isso, é o escape, são as pequenas traições da nossa consciência por fatores inconscientes.
pela comparação. A vida de fulano é mais interessante do que a nossa, fulano é um casal melhor do que nós, né? Isso é uma forma também de agressividade indireta, porque isso acusa o outro de não estar sendo bom o bastante para poder manter a nossa relação otimizada. E também pela doença, pelo adoecimento. O adoecimento é uma forma também, muitas vezes é uma agressividade que se reverteu, né? Para mim mesmo, vai gerar um sintoma, e esse sintoma é a forma que eu tenho de punir, de atingir o outro. Não o sintoma, mas assim, o que o sintoma gera na nossa relação. Mais um ponto que são as mensagens impossíveis, que são as coisas que eu não peço, mas eu me ressinto por você não ter feito. Assim, eu não comunico o meu mal-estar, eu não comunico a minha demanda, mas eu me sinto no direito de cobrar por você não ter contemplado aquilo que eu buscaria ter. Muitas vezes isso vai ter um caráter projetivo grande. Essas conversas enviesadas, essas mensagens enviesadas, elas vão ter um caráter projetivo muito grande, especialmente das demandas não atendidas na infância. Eu vou esperar que o outro faça por mim como minha mãe faria ou deveria ter feito. Isso tem um peso inconsciente grande, né? Muitas vezes a gente não sabe comunicar porque existe um bloqueio dentro de nós para essa comunicação feita de uma forma mais clara, mais precisa. E o que se vê como resultado disso é um eterno descontentamento. As pessoas, elas nada satisfaz. Porque, no fundo, nem ela sabe o que ela queria. Ela não tem uma identificação clara daquilo que gera o mal-estar, por isso que, muitas vezes, elas vão cobrar de uma forma muito torta, né? Elas vão exigir de uma forma muito torta. O próximo é a importância do passado. Isso também é ótimo para melar a relação. Quando alguém bate na sua porta, o que é que você pergunta? Ninguém pergunta quem foi, né? A gente pergunta quem é. Mas, dentro das relações, a gente adora perguntar quem foi, como foi, com quem foi. E ter nesse quase culto do passado um argumento que deteriora a própria relação. Uma outra coisa que também participa disso é a nostalgia. Naquela relação a coisa era bem mais interessante por isso e isso e aquilo. Fulano fazia desse jeito e você não faz. Isso não precisa necessariamente ser dito, né? Às vezes, a depender do grau de crueldade da pessoa, a pessoa fala, né? Mas assim, a maioria não é tão cruel, mas pensa, né? Era bem melhor daquele jeito. E sempre que eu me remeto a essa situação, eu impeço uma expressividade mais verdadeira do outro. Por quê? Porque ele vai estar sempre se sentindo coagido a atender melhor. Ele não vai conseguir ser ele mesmo. Ele vai querer ser quem você quer que ele seja. E aí, sem espontaneidade, tem amor? Fica difícil, né? E por último, nessa fase, nós temos aí os pseudocontratos. É aquilo que nós podemos acordar dentro de uma relação do que é o melhor para nós. E aí, tem que participar de tudo? Num casal, os agentes têm que participar de tudo um da vida do outro? Tem que saber de tudo? Se faz isso, o que é que vira? Amizade. Há uma grande chance dessa relação ela migrar para uma amizade, né? Uma vez que não existe mais um mistério. Um mistério que é peculiar ao amor. O descobrir o outro. Se o outro está devassado diante de você, qual é a curiosidade que você vai ter diante do outro? Qual é o interesse que você vai ter
diante de uma coisa que você já domina. Também tem um outro aspecto que é não participar, né? Ocultar. A pessoa dá tudo ou a pessoa não dá nada. E aí, se tem esse outro comportamento, qual é o risco que tem? Mas por que você não me falou isso? O oculto, ele sempre nos chama, né, ele remete a uma ideia de erro, daquilo que é escondido, daquilo que, de alguma forma, abre um espaço para um questionamento das minhas vulnerabilidades. Essa evitação, ela vai acabar fundindo muitas vezes o real com o imaginário. Então, aquilo que eu não consigo preencher com o fato, não tem problema, eu preencho na cabeça. Sem solução a gente não fica. Então, se eu não soube o que o outro foi fazer, eu imagino. E aí a gente sabe no que dá, né? Histórias, assim, enredos de novela em troca de um pão de queijo na esquina. E tem um caminho do meio, óbvio, nessa história, né? Que são o não participar de tudo. Participar, mas não participar de tudo. Esse lugar também, ele carrega um certo risco. Apesar desse silêncio ele preservar mais a individualidade de cada um dos agentes, que é o grande objetivo dentro de uma relação, a gente não se dissolver, como a gente falou lá atrás, mas isso também esse silêncio, às vezes, ele pode ser um silêncio meio contagioso. A gente tem que ter uma medida ali, ficar em cima para poder ter uma medida adequada, de saber o que se eu não falo disso, daqui a pouco também posso não falar mais aquilo e deixar de falar daquilo também. Né? E essa relação ela vai virando uma relação neutra demais, onde aí incorre naqueles erros lá de diálogos que são diálogos muito fracos, diálogos que são muito pouco produtivos ou que não buscam novos temas. Eu espero que você esteja gostando do conteúdo. Se tiver, compartilhe entre os amigos e também se inscreva no canal, clicando no botão de inscrição e em seguida na sinetinha para que você possa receber as notificações das nossas próximas publicações.